Esse texto que você mencionou, ele está em Mateus, no capítulo 17, não é? Antes da transfiguração. Aliás, é no final do capítulo 16 de Mateus, início do 17. Você o encontra do mesmo jeito no Evangelho de Marcos, creio que é no capítulo 9. Você encontra do mesmo jeito no Evangelho de Lucas, também no contexto do texto alusivo à transfiguração. O que está dito lá? O mais pedagógico de todos esses textos, que cria a conexão entre o contexto antecedente e o contexto sequente, imediato, é o do Evangelho de Lucas, que diz assim, Jesus falando, em verdade eu vos digo, que alguns, olha a palavra, leia direito mesmo, o português primeiro, alguns, portanto era algo seletivo, exclusivo e particular, a alusão a qual ele fazia. Alguns, veja a palavra, está lendo aí na sua biblinha? Alguns dos que aqui se encontram. Primeiro eram alguns, segundo, daquele grupo que estava ali. Aqueles 11, 12, mais alguns outros companheiros à volta, no máximo 20, 25 pessoas. Naquela conversa, alguns dos que aqui se encontram não verão a morte. Outra coisa, tá vendo? Não verão a morte. Portanto, ele não estava se referindo à volta dele, porque quando ele voltar, haverá ressurreição dentre os mortos, a morte acabará. Assim, fica óbvio que ele não estava se referindo àquele dia nem àquela hora, mas a algo seletivo, particular e extremamente relativo. Uma visão posterior à qual haveria morte ainda. Alguns dos que aqui se encontram não verão a morte até que, significando dizer que depois veriam a morte e morreriam, até que vejam o Filho do Homem na sua glória, na glória do seu reino. Aí o Lucas continua dizendo assim, ora, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, levou Jesus a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O cumprimento era aquele, eram alguns. Quem foi que ele levou? Alguns. Pedro, Tiago e João. Levou alguns deles a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e quando se diz o que é que Moisés e Elias conversavam com ele ali, conversavam acerca da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, acerca do reino de Deus. Pedro, Tiago e João, vendo aquilo, ficaram aturdidos. E o que é que eles viram? O Filho sendo envolto por uma nuvem luminosa, que no ambiente do Novo Testamento sempre carrega uma simbolização vinculada ao Espírito Santo, como foi com Maria, que quando recebeu o anúncio de que ficaria grávida de Jesus, foi envolta numa nuvem. O Filho glorificado, o Espírito o involucrando naquela nuvem, e eis que vem do céu a voz do Pai. Pai, Filho, Espírito Santo, reino de Deus, completude, plenitude. Voz do Pai dizendo, eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Tendo ouvido eles estas palavras, abriram os olhos e já não viram mais ninguém, mas somente a Jesus. Então essa palavra se cumpriu ali mesmo. Você veja, meu filho, como algumas das confusões que a gente tem é porque a gente fica tão nervoso com a doutrina, você ficou pensando tanto na doutrina cristã, religiosa, da volta de Jesus, que nem o texto você leu com calma. Porque se você ler só o texto, puro e simples, você vai chegar a essa conclusão como ela está aqui
nos meus livros Caminho do Discípulo, que por sinal chegaram aqui os 2 últimos volumes, o 5, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, parte 1, e o 6, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, parte 2. Mas aonde você encontra essa minha explicação na série Caminho do Discípulo é no livro 1, onde eu explico longa e pormenorizadamente. Pegue aí na loja do site o Caminho do Discípulo 1, e ideal é você pegar logo os 6. Mas comece com 1, para você ir lendo, eles são em sequência. E se entrar no meu portal, caifábio.net, e escrever Transfiguração de Cristo, você vai encontrar explicações minhas a respeito da muita coisa lá também. Tá bom? Um beijo pra você, tá bom? Um beijo pra você, tá bom? Um beijo pra você.